Olá, alunos do segundo e do terceiro ano! Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de ciências. Vocês gostaram da nossa última aula? Fizeram o experimento da nossa orelha externa, média e da orelha interna? Fizeram o nosso tímpano? E gostaram da nossa atividade? Espero que todo mundo tenha feito. Hoje nós vamos continuar com a nossa aula. Então, para começar as nossas aulas, nós vamos fazer os nossos combinados. A primeira coisa, nós vamos lavar as nossas mãos com a nossa musiquinha de sempre. Então, a professora também vai fazer isso hoje. Como aqui não tem pia, eu vou usar o álcool gel. Ó, primeira palma da mão. Aí, quem lembra como a professora ensinou na primeira aula? As unhas, não posso esquecer das minhas unhas. Em cima da mão, tem que pegar a parte inteirinha da mão, não posso esquecer de nada, hein, gente? Na outra mão também. Ó, como a professora tá utilizando álcool gel, já tá acabando aqui, porque ele evapora, né? Aí eu lavo o meu dedão, o outro dedão também. Que parte que eu esqueci, quem sabe? Ó, aqui, ó, no punho, né? Não posso esquecer de nenhuma parte. Então, enquanto toca a musiquinha, vocês vão fazer a mesma coisa que a professora fez, daí vocês voltam aqui pra gente continuar a nossa aula. Brincar no chão de areia a tarde inteira. Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, a da outra, lava uma mão. A do vai embora junto com a sujeira. Vermes, bactérias, manda embora embaixo da torneira. Água uma mão, água outra, água uma mão, água outra, água uma mão, lava outra, água uma mão, lava outra mão. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na beira da pia, tanque, briga, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma mão. Pode brincar no chão de areia a tarde inteira. Depois de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava outra, lava outra mão, lava outra mão, lava uma mão. Agora que nós já lavamos as mãos, nós vamos preparar aquele lugarzinho especial para estudar. Vamos utilizar a nossa folha ou o nosso caderno, o nosso lápis ou o nosso estojo. E já vamos deixar o material no final dessa aula preparado para a próxima aula que nós vamos precisar para fazer um experimento. Nós vamos precisar de tesoura, quem tiver também uma folha de cartolina branca ou um papel sulfite. E vamos precisar de lápis de cor, mas não precisa ser todas as cores. Nós vamos precisar dessas cores aqui, ó. E vão pensando por que será que a professora Lígia escolheu essas cores? O vermelho, o azul, o verde, o roxo, que às vezes a gente chama de violeta também, o laranja, o azul escuro, que é chamado de anil, e o amarelo. Vão pensando onde vocês já viram essas cores e separando esse material para a nossa próxima aula. Combinado? Guarde seus lápis agora e vamos começar a lembrar o que nós já aprendemos em ciência. Na aula passada, nós aprendemos sobre o que mesmo? Nós aprendemos a história do Daniel, falamos sobre a bicicleta do Daniel, sobre os materiais que são feitos. Falamos mais o quê? Quem lembra? Falamos sobre a origem dos materiais, que com o passar do tempo, esses materiais foram sendo feitos de outros objetos, de outros materiais, os objetos, lembram? A gente falou da roda, que a roda já foi feita de madeira, hoje em dia ela é feita de borracha.
Falamos das panelas, né? Que as panelas, com o passar do tempo, elas foram se modificando, né? Eram feitas de cerâmica, depois de barro, depois elas foram feitas de ferro, mas o ferro era muito pesado, hoje elas são feitas de alumínio. Temos panelas até feitas de vidro. Isso é porque o homem ele vai evoluindo e ele vai modificando a maneira de fazer os objetos. Aí nós também falamos sobre o quê? Sobre a origem do plástico. Vocês lembram disso? Que a professora contou uma história bem legal para vocês? Que antigamente o plástico era feito do quê? Do marfim dos dentes dos elefantes. E isso trouxe o quê? Grande mortalidade para os elefantes, porque as pessoas matavam os elefantes para tirar o marfim, para fazer o quê mesmo? Quem lembra? Para fazer as bolas de bilhar. Não só bolas de bilhar, mas isso era uma grande parte do que eles faziam, era bola de bilhar. E daí surgiu o quê? O plástico. Então, no início, o plástico ele era feito para uma boa coisa, mas hoje em dia ele é um problema ambiental gravíssimo que não se tem o que fazer muito com plástico. E nós vamos falar sobre isso também hoje. Então, aprendemos também sobre o som, né? Som dos materiais, aprendemos a fazer um protótipo do nosso ouvido humano, como que acontece com o nosso tímpano quando a gente escuta o som muito alto, então os problemas dos fones de ouvido. Olha quanta coisa a gente já aprendeu em ciências. Vocês estão anotando tudo e estão prestando bastante atenção? Então, hoje nós vamos continuar com essa aula. Na última aula, a professora pediu para vocês fazerem um inventário das coisas que eu usei e das coisas que eu joguei fora, das coisas que eu descartei. Então, vamos ver com a professora. Olha, aqui na linha de cima, no meu inventário, está escrito coisas que eu usei. Ó, papel e roupa. O que vocês escreveram? Ou desenharam, né? Que podia desenhar também. E coisas que eu joguei fora. Olha o que a professora escreveu. Pote de margarina. Quem desenhou? Quem escreveu? E resto de comida. Vocês também fizeram de vocês. E agora a gente vai pensar um pouquinho. O que será que acontece com essas coisas quando a gente não está usando mais? Que a gente joga fora. Vocês já pararam para pensar nisso? Para onde essas coisas vão quando a gente não está usando mais? Que aparência que elas ficam depois que nós jogamos essas coisas fora? Será que elas mudam de aparência? Será que elas vão ter a mesma aparência depois que eu jogo elas fora? Será que todas elas vão se transformar da mesma maneira? Será que o papel e o pote de margarina, quando eu jogo fora, eles vão sumir no ambiente da mesma maneira? Vão ser decompostos, né, que a gente fala da mesma maneira? E a roupa e o resto de comida? Quem já parou para pensar nisso? E vamos pensar, e será que quando eu jogo fora, eles vão trazer consequência para o nosso ambiente? Enquanto vocês vão pensando nisso, a gente vai pensar mais a uma coisa que os materiais podem trazer de consequência para o nosso dia a dia. Mas vamos guardando essas perguntinhas na sua cabeça. Será que esses materiais, se eles forem deixados no meio ambiente, será que eles vão trazer algum problema? Vão causar algum mal para o nosso meio ambiente? Mas antes, enquanto a gente pensa nessas perguntinhas, nós vamos fazer uma outra coisa. E se esses objetos que a gente usa forem deixados ao alcance das crianças? Será que pode trazer algum problema, algum acidente? Então, o que a professora vai falar agora é muito importante e vocês têm que prestar muita atenção, porque nós vamos falar sobre acidentes que acontecem na nossa casa. Eu vou passar aqui para a gente continuar. Ó, se forem deixados ao alcance das crianças, esses materiais podem causar acidentes domésticos? A professora trouxe aqui alguns para a gente observar. Por exemplo, vocês lembram da latinha que a gente fez o ouvido, a orelha na semana passada? A professora falou o quê? Que se a gente fosse usar uma latinha, ela tinha que estar furada dos dois lados. E que de um lado ela deixaria algumas ferpinhas. E se fosse uma lata, por exemplo, de algum leite condensado? Quem não tem o hábito de quando a mamãe vai fazer um bolo, quando a mãe ou algum adulto vai fazer um bolo, de passar o dedinho aqui na lata? O que pode acontecer? Você pode cortar o seu dedo. Então, pode causar um acidente? Pode causar um acidente. Outra coisa, às vezes a gente tem shampoo, tem sabonete ou tem algum outro produto de passar no cabelo que a gente acha que tem um cheirinho muito gostoso e às vezes dá vontade de
Provar só um pouquinho escondidinho de um adulto, também não pode. As embalagens até vem escrita que é para deixar longe do alcance das crianças, porque pode causar uma intoxicação. Então, ó, outro problema, outro que pode causar um acidente doméstico. O que mais? A professora trouxe aqui uma embalagem que é de um sabonete, de um sabão líquido que usa para lavar a roupa. Muitas vezes a gente, sem querer, pode ingerir, tomar, achando que tem uma outra coisa dentro e também causa um acidente. Ou às vezes a gente lava a embalagem e acha que pode colocar água, pode colocar outra coisa para brincar e acabar ingerindo o que está aqui dentro. Só que a embalagem ainda fica com o resto de produto. Isso pode causar um outro acidente doméstico. Olha, outra coisa que a professora trouxe. Quem não tem a mania, às vezes, de correr com um objeto de vidro? Isso também é um problema muito sério, porque a gente pode cair, pode derrubar, pode se cortar. Então, também a gente não deve correr com um objeto de vidro nas mãos. Outra coisa muito importante são o quê? Os remédios, porque às vezes a gente toma um remédio, tem um sabor tão gostoso, né? Tem de abacaxi, tem de cereja, tem de morango hoje em dia. Aí às vezes escondidinho eu vou lá tomar só um pouquinho daquele remédio. Mas o remédio a gente toma só quando a gente tá doente, então a gente não pode tomar remédio quando a gente não está doente. Outros problemas que a gente tem em casa que pode causar acidente doméstico, quem sabe me dizer um? Pensem um pouquinho, ó. Ferro quente quando a mamãe está passando roupa ou um adulto está passando roupa. O que mais que podemos ter? Panela quente. Sempre que alguém estiver cozinhando, a gente não pode ir até a cozinha, porque às vezes o cabo da panela está virado para fora do fogão, você pega sem querer nesse cabo ou tropeça e vai acabar se queimando. Então, dentro da nossa casa tem vários perigos escondidos que às vezes a gente não percebe. Então, nós vemos alguns exemplos. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos pensar nos perigos que estão dentro da nossa casa. Então você vai observar a sua casa e vai pensar: na sua casa existem lugares onde você ou outra pessoa podem sofrer algum tipo de acidente se vocês não tomarem cuidado? Ou não prestarem atenção? O que nós podemos fazer para evitar esses acidentes? Desenhe ou escreva sobre esses lugares ou materiais e como vocês podem evitar esses acidentes. Então agora a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Combinado?
Conseguiram observar na casa de vocês onde tem os lugares que podem causar algum acidente, os objetos, os locais? Então agora nós vamos combinar que vocês vão prestar muita atenção nesses locais. Não vão colocar qualquer coisa na boca, nós combinamos isso no primeiro dia, que a gente não coloca nada na boca sem saber o que é. Nós vamos prestar muita atenção. Então, agora que nós já conhecemos alguns materiais que podem causar acidente, vamos pensar se esses materiais forem jogados no meio ambiente, o que vai acontecer com eles? Então, vamos descobrir. Alguns materiais nós já estamos com eles aqui. Nós vamos precisar de um objeto de vidro, um objeto de metal, não precisa ser os mesmos que a professora está usando. Você pode, por exemplo, pegar uma colher. Vamos precisar de um objeto de plástico. Vamos precisar também, gente, de uma casca de algum alimento, pode ser de banana, algum alimento assim. E para isso também nós vamos precisar de algum saquinho plástico ou algum local que você possa colocar esses objetos que seja transparente, porque nós vamos observar essa experiência durante alguns dias, ver o que acontece com esses materiais. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês verem se vocês conseguem providenciar. Outra coisa. Professora, eu não tenho nada de plástico, ou não tenho a casca de banana ou uma casca de alimento agora para colocar nesse plastiquinho. Não faz mal, vocês podem fazer a experiência depois. Ou vocês podem até deixar faltando algum desses objetos, mas vai fazer falta para nossa experiência. Então, eu vou dar alguns minutinhos para vocês. Vou colocar aqui, ó, o que a gente precisa. Enquanto fica aqui nesse slide, vocês vão ter um tempo para providenciar esses materiais para a gente fazer a experiência. Combinado?
Providenciaram os materiais, crianças? Então agora nós vamos fazer o seguinte, deixa até a professora mudar aqui. Nós vamos colocar esses materiais dentro de um saco plástico para a gente observar durante a semana inteira o que vai acontecer. Olha o que a professora deixou bem escrito aqui, ó. É importante lembrar o que? Não podemos abrir a experiência durante toda a semana. Outra coisa super importante. Devemos observar o que acontece na experiência sempre na presença de um adulto. Então você não vai mexer aqui sem a presença de um adulto. Por quê? A gente acabou de falar. Nós vamos colocar um vidro, metal, pode ser até uma colher, mas vocês não podem mexer na experiência, porque senão você vai interferir no resultado final. Então a gente não pode mexer na experiência. Então como nós vamos fazer? Primeiro a gente vai pegar um objeto de vidro, aqui a professora pegou um potinho que eu tinha de vidro. Coloco dentro do plástico e eu preciso vedar. O que é vedar? É deixar muito bem fechadinho, olha aqui, ó. Então eu vou usar fita crepe, se você quiser amarrar, você pode amarrar. Contanto que você não tenha como abrir ela. Quando a gente for abrir, vai ser na presença de um adulto para a gente observar. E nós vamos observar essa experiência durante uma semana, 7 dias, para ver o que vai acontecer. Será que o vidro vai mudar? Será que vai mudar a cor? Será que vai mudar a textura? O que será que vai acontecer com o vidro? Então você vai vedar, ó, fechar muito bem fechadinho. E não vai mexer mais, você vai pegar com o adulto e vai escolher um lugar para colocar essa experiência. Então a gente vai fazer isso com todos os materiais.
Como eu já estou com essa latinha de metal aqui que a gente está utilizando, né, desde a outra aula, eu vou utilizar o mesmo material. Para quê? Para não ficar a todo momento utilizando um material diferente e gerando mais resíduo. Então, ó lá, coloquei também a latinha de metal aqui no saquinho plástico. Durante uma semana a gente vai observar. Vocês podem colocar um objeto do lado do outro e ir anotando, observando o que vai acontecer. Eu já vou passar para vocês uma tabelinha de como a gente vai fazer isso. Então, coloco, ó, bem fechadinho. Então, foi o metal. Aí, eu vou pegar um objeto que seja de plástico. Aqui, ó, escolhi esse objeto que a professora trouxe aqui. Vou colocar aqui. Não pode ser uma sacola de plástico, não precisa ser uma embalagem, pode ser um outro tipo de plástico, outro tipo de sacolinha plástica, contanto que seja de plástico. Aí vou pegar também, gente, aqui ó, vou tirar do meu caderno, uma folha de papel. Posso dobrar a folhinha de papel, vou colocar ali também para observar o que acontece com o papel. Será que ele vai mudar de cor? Será que vai ficar amarelado? O que vai acontecer? Vou vedar também. E daí, por último, quem que a gente vai colocar? A casca de fruta. Se eu não tiver uma casca de banana, por exemplo, eu posso usar um pedaço de tomate. O que a professora aconselha é não colocar comida cozida. Não coloque arroz, não coloque feijão, porque isso vai fermentar e vai ficar um cheiro muito forte. Você vai ter que jogar fora e vai juntar bicho. Então, você não coloca uma casquinha de fruta. Ó, a professora colocou casca de banana. Daí nós vamos fazer a mesma coisa. Será que vai mudar de cor? Será que vai mudar a textura? O que será que vai acontecer? Então, o que acontece com os materiais quando eles são jogados no meio ambiente ou são descartados de forma incorreta? Então, essa é a nossa experiência. Como é uma experiência, nem toda experiência dá para ver o resultado no mesmo dia. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos observar. Então, ó, já fiz a minha embalagem. Vou escolher um lugar. Não pode ser um lugar que bata muito sol, nem que seja muito escuro e frio. Escolhe um lugarzinho na casa de vocês, com um adulto, e você vai deixar a experiência lá. Daí a gente vai fazer esse quadro aqui, ó. Nós vamos fazer assim. Para observar, você vai fazer um quadro ou você vai desenhar o que acontece com cada material a cada dia. Se eles se modificarem, você vai marcar um X em que dia aconteceu a mudança. Então, no primeiro dia, você vai observar. Pego lá, observo o papel. Mudou de cor, diminuiu de tamanho, você marca um X aqui onde está o papel. E embaixo você vai escrever que mudança que aconteceu. Aí pega a casca de banana, observa no primeiro dia. Ah, não mudou nada. Então, você não vai marcar nenhum X. Pega lá o plástico, observa bem. Sempre na presença de um adulto. Ah, não teve modificação nenhuma, o plástico continua do mesmo jeito, então você não vai marcar nada. O metal, teve alguma modificação no primeiro dia? Não teve, então você não vai marcar nada. Durante 7 dias você vai fazer esse procedimento, vai observar os materiais que nós temos aqui e vai colocar aqui um xizinho na mudança. Se mudou, você escreve o que mudou. Se não mudou, você deixa do jeito que está. E na semana que vem, nós vamos retomar essa atividade e ver o que acontece com esses materiais quando eles estão no meio ambiente. Combinado? Então, essa é a atividade. A professora vai deixar esse quadrinho aqui para vocês, uns 2 minutinhos aqui passando, para vocês poderem copiar o que tem aqui. Quem quiser desenhar, desenha. Quem quiser fazer um quadrinho igual da professora, faz. O importante mesmo é registrar se os materiais mudaram ou não.
nós vamos falar de outras propriedades dos materiais. Vocês lembram que a gente já falou um pouquinho numa outra aula, mas foi bem rapidamente na nossa primeira aula de ciências. A professora falou com vocês que os materiais podem ser opacos, translúcidos e transparentes. Isso tem a ver com a luz, com a passagem da luz. Então a professora deixou um exemplo aqui, ó. Quando deixa passar totalmente a luz, a gente consegue observar o objeto inteiro do outro lado. Então esse objeto é transparente. Quando ele é translúcido, ele vai deixar passar parcialmente a luz. Então a gente consegue ver o objeto meio embaçado. E quando ele não deixa passar nem um pouco da luz, esse objeto é chamado de opaco. Então eu trouxe alguns exemplos para a gente observar. Esse tipo de plástico que a professora trouxe, se a gente colocar ele contra a luz, eu consigo ver um pouco que está do outro lado. Então a gente chama esse objeto de translúcido, esse plástico, né? No caso de translúcido, tem vários tipos de plástico. Esse que a professora trouxe, olha que legal, ele é totalmente transparente. Vocês até conseguem me ver, acho, do outro lado, ó. Transparente. O papel de seda, o que vocês acham que é? Tem alguns que são mais opacos, outros são mais translúcidos, permitem passar um pouco da passagem de luz. E o livro que a professora trouxe? Ele é totalmente, ó, opaco, não permite a passagem de luz. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Quero que vocês observem na casa de vocês se existem objetos que são opacos, translúcidos e transparentes. Olha só, a gente tem o copo. Quem tem um box no banheiro já observou que tem alguns boxes de banheiro que a gente tem que eles são translúcidos ou às vezes são até transparentes. E a gente tem também, ó, papelão, papel, que são objetos opacos que não permitem a passagem de luz. Então, nós vamos fazer agora um experimento. Esse experimento é muito legal e você pode fazer com o que você tiver na sua casa. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ele vai demonstrar de maneira bem simples como a luz interage com diferentes materiais. Então, você pode pegar um pedacinho de papel sulfite, um pedacinho de papel de seda, um outro papel que você tiver, diferentes tipos de plástico, sacola plástica, plástico desses de que a gente coloca materiais dentro, né? A gente pode pegar um pedaço de papelão, vários objetos que você tiver, e você vai fazer o quê? Com a ajuda de um adulto, vocês vão segurar esses objetos contra a luz e vai dizer para mim se eles são opacos, translúcidos ou transparentes. E vai registrar no seu caderninho esses materiais. Então, por exemplo, o papelão. Vocês podem pegar e cortar um pedacinho da caixa de papelão e também colocar contra a luz, ó. E observar se é opaco, translúcido ou transparente. Testem vários materiais que vocês têm na casa de vocês para fazer o experimento. Não precisa ser necessariamente o que a professora colocou no experimento, é só um exemplo. Então, essa é a nossa última atividade da aula de hoje, para vocês descobrirem se os materiais são opacos, translúcidos ou transparentes. E na próxima aula nós vamos continuar falando de luz e fazer um experimento muito legal. Combinado? Então, conseguiram fazer a experiência? Hoje nós fizemos vários experimentos legais. Quem não conseguiu fazer na aula, pode fazer depois. Sempre na presença de um adulto, nunca esqueçam. Então, espero vocês na próxima aula para a gente ver o que aconteceu com o nosso experimento e com muita saudade. Um beijão para vocês e até a próxima!